E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério e a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. A grande prostituta é o sistema de religião pagã e anticristã do Império Romano, que posteriormente adotou o cristianismo constantiniano no 3º século. Quem conhece a história da igreja sabe como foi a cristianização do Império Romano pelo imperador Constantino e como ele deturpou o evangelho e misturou a fé cristã com o paganismo. A igreja então se tornou a falsa igreja de Cristo, que nada mais é do que a mistura do cristianismo com o ocultismo e a feitiçaria das religiões pagãs que constituem o sistema babilônico, fundado por Nimrod, sistema de política e religião. A prostituta é o braço religioso e a besta o braço político. Mas vamos tratar apenas da prostituta, a falsa igreja cristã e babilônica. Muitos confundem esta prostituta com a igreja de Laodiceia, mas isto é um grave equívoco. Laodiceia é a verdadeira igreja de Cristo, que contudo tem sido contaminada e influenciada pela prostituta. Por isso Jesus chama Laodiceia ao arrependimento. E no capítulo 18 de Apocalipse, a chama para sair do sistema babilônico do falso cristianismo, para que não participe do seu juízo, que já foi determinado por Deus. Existem muitos líderes e povo verdadeiramente cristão no sistema babilônico. Esta é a hora em que eles terão que se decidir: ou eles ficam do lado de Cristo, ou se rendem de vez ao sistema. Eles precisam abandonar a mornidão ou serão vomitados. Esta se torna então a grande questão apresentada na carta à igreja de Laodiceia. Jesus jamais chamaria a sua noiva de prostituta. Quando a Bíblia fala da prostituta, está falando do sistema religioso babilônico disfarçado de cristianismo. A prostituta está vestida de escarlate e púrpura, que simbolizam orgulho e ostentação, assim como as joias em abundância sobre o corpo, as pérolas, os colares, pendentes, brincos enormes, anéis, pulseiras de ouro e pedras preciosas. O sistema religioso sempre foi rico e autossuficiente. Nunca se submeteu e dependeu de Cristo. Ele é guiado por Mamon e Baal. Vende objetos consagrados, o que é feitiçaria. Seus métodos são arrecadatórios e ele sempre faz a sua abordagem desta forma. O sistema trabalha com pactos de prosperidade, que é também uma abordagem ocultista, benefícios em troca de ofertas financeiras. A falsa igreja é chamada de prostituta por causa do seu envolvimento com demônios. O evangelho da prosperidade é uma doutrina de demônios. É tudo baseado no Velho Testamento.
porque é muito mais fácil encontrar ilustrações para esta doutrina na religiosidade judaica. O Novo Testamento é quase ignorado por igrejas que pregam a teologia da prosperidade, pois no Novo Testamento se encontram uma infinidade de textos que contradizem diretamente a teologia da prosperidade, porque no Evangelho não se faz referência a dízimo, hierarquia eclesiástica, templocentrismo, sacerdócio humano, ou seja, um sacerdote sobre outros fiéis. Os 5 ministérios não são hierárquicos, não tratam de liderança hierárquica, mas são apenas dons de serviço aos santos. Não apontam para chefias, reinados humanos e mediações humanas. Tudo isso faz parte da antiga aliança e foi tudo abolido por Cristo na cruz, conforme 2 Coríntios 3, 13 e 14. Leia também Gálatas 2, 21 e Gálatas 3, 13. A igreja é de Cristo, ela não pode ser passada de pai para filho, como uma empresa possuída por homens. O sistema religioso é assim, porque pertence a homens, não a Deus. O sistema não obedece a Deus, porque está na plataforma babilônica. Seu Deus é Nimrod, o feiticeiro estadista, construtor de templos e cidades. É isto que o sistema religioso busca, aquilo que Jesus rejeitou quando ele foi oferecido por Satanás lá na tentação do deserto. Os reinos do mundo e a glória deles. É isto que o sistema deseja. Por isso que a prostituta é desejada por reis e governadores. Ela pratica prostituição com o poder político. Os reis da terra se embriagam com o vinho da prostituta, o seu apoio político, porque ela tem domínio sobre muitas águas, que representam povos e nações, e pode conseguir votos para seus pleitos políticos. Em troca, recebe isenção de impostos e concessões de TV e rádio nos dias de hoje. A prostituta tem na testa uma fita onde está escrito mistério. A grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. As prostitutas romanas tinham o seu nome escrito na testa. Era um costume da época. Mistério. O sistema religioso se envolve com sociedades secretas. Líderes e membros vivem vida dupla. Na instituição são uma pessoa, fora dela são outra. No Evangelho de Cristo se vive de forma transparente, não de forma dissimulada, escondendo sua vida particular, escondendo o endereço e o telefone dos membros. As pessoas não imaginam o quanto isto é detestável aos olhos de Deus. Para não falar das famigeradas panelinhas da instituição, grupos que não se misturam. E isto é mundano, babilônico e diabólico. Jesus nunca planejou igrejas ou congregações gigantescas com 4, 5, 10 mil membros sob uma só liderança. Até o sistema reconhece a problemática disso e idealizou um paliativo, a chamada igreja em células, que nada muda a estrutura de poder e controle, e até favorece a espionagem e identificação de grupos separatistas. Estas coisas enojam a Cristo e o entristecem muitíssimo. Não há liberdade no Espírito, conforme 2 Coríntios 3,17. Deus é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isto é impensável para o sistema de religião. É como se os homens não confiassem no Espírito. Parece que eles acham que o Espírito Santo não tem competência para dirigir a igreja. Eles têm que controlar um fluxo grande de pessoas e de dinheiro. É tudo gerido por ambição e cobiça. A prostituta também é perseguidora. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela perseguiu a igreja de Cristo no período da igreja primitiva. Quando ela se cristianizou, ela perseguiu aqueles que mantinham o puro evangelho, o verdadeiro evangelho. Ela sempre perseguiu.
e vai persegui-las também agora na grande tribulação. Será a perseguição mais violenta de todas. Esta é a prostituta. Seu juízo será devastador. Sai dela, povo meu. Volte à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, à singeleza, ao partir do pão de casa em casa, aos dons de serviço aos santos, ao ministério que serve. Volte ao de graça recebestes, de graça dai, enquanto ainda há tempo.